Que bênção, hein? Graça e paz, queridos. Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Tá com eco esse microfone? Não? Amém. Que bênção. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações e ao longo de toda a semana um texto ardeu em meu coração e eu quero partilhar sobre esse texto com vocês para a edificação, para o fortalecimento do nosso espírito. Para todos que estão em casa, sejam bem-vindos. Que bom tê-los com a gente. Hoje foi um dia muito abençoado. Semana passada, nós tivemos batismo. Hoje nós tivemos mais batismo. Nós estamos com muitas expectativas daquilo que Deus está fazendo. Essa semana eu estou muito feliz. Minha célula multiplicou. Quem disse que a Covid atrapalha a multiplicação? Oliveira, Zedna que estão aí com a gente, que bênção que foi. Minha célula multiplicou e a primeira célula após multiplicação, uma com 16 pessoas, a outra com 12 pessoas. Olha aí, hein? Que unção de multiplicação. E eu já falei hoje com o pessoal que eu quero esse ano ainda multiplicando novamente. Porque eu creio numa unção de multiplicação. Eu creio que Deus colocou uma graça em nossas mãos, um dom para multiplicarmos, para fazermos muito mais com aquilo que Ele tem nos dado. Muito obrigado. E aí, essa caneca não é da masmorra, né, pastor Leandro? É fraca. Até hoje a masmorra não providenciou uma do super pastor, não? Pensei que era só os super homens da Marvel e por aí afora. Muito bem. Então assim, gente, estou muito feliz. Uma semana que eu estou concluindo com muita graça de Deus. E amanhã, além dos 2 cultos, nós teremos o culto do CCT Kids. Olha que bênção. Nós teremos um culto no Instagram da igreja. Vai começar logo após o término do culto da manhã, por volta das 10h45. Então, se você tem criança em casa, você pode mandar o link, enviar da live no Instagram. E vai ser muito bom. O primeiro cultinho aí do CCT Kids, eu tenho certeza que vai ser bênção demais. E amanhã, às 18 horas, todos os líderes em treinamento, nós temos GDzão marcado. E a única certeza que eu tenho que é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de trabalharmos, é tempo de produzirmos para Deus, porque o resto vai ficar para trás, meu irmão. O resto vai ficar para trás. Nós não temos segurança alguma nesta vida. Nós não sabemos do amanhã, por isso que nós temos que investir na eternidade. E eu estou convicto que Deus me chamou para multiplicar célula, para batizar pessoas, para levar vida e transformação. Como nós estudamos em nossas células essa semana, o ministério de Jesus, ele está nas nossas mãos. Nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos a boca de Jesus. E nós não podemos ficar fechados no nosso fantástico mundo de Bob, sofrendo nossas ilusões e desilusões, achando que algo miraculoso vai acontecer. Não, é tempo de trabalharmos, é tempo de fazermos acontecer. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse sabadão. Eu não vim antes por falta de convite, irmãos, diga-se de passagem. E aí, como não rola convite, eu me autoconvidei. Verdade ou não, pastor Leandro? Tá vendo? Convite eu não lembro. Você tem print de alguma conversa aí? Quiser jogar na roda, pode jogar, não importa não. Porque não tem, irmãos. Então assim, o privilégio é meu de estar aqui com vocês. E nós começamos semana passada essa série de lições, de cultos sobre os puxões de orelha de Paulo. Semana passada o pastor Leandro foi usado por Deus para dar qual puxão de orelha de Paulo? Quem estava aqui, levanta a mão, por favor. Eu quero saber o que foi, a sua orelha foi puxada em que, Bruno? Como é que é, Guilherme? Rodrigo? Fala, eu não entendi. Larga a mão de ser preguiçoso? E quem largou mão de ser preguiçoso essa semana? Que coisa boa. Olha aí, hein? Os frutos fluindo. Então nós temos muito para fazer. E hoje eu quero trabalhar com vocês. Eu vou tentar trabalhar alguns puxões de orelha no mesmo texto. Por isso, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 5. Lembrando aí do nosso curso Avance, nós já vimos a carta aos Romanos, pastor Leandro está dando as aulas aí da carta aos Coríntios. Você trabalhou essa carta semana passada, pastor?
esse capítulo, você trabalhou já ou vai trabalhar? Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Na sua versão, a palavra jactância está qual? Vanglória, orgulho, jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejas nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com todo o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, os roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Deixe sua Bíblia aberta. Pai, nós estamos reunidos nesta noite e nós queremos a tua direção. Fala conosco, Deus. Ministra aos nossos corações. Fica à vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse no início, existem vários puxões de orelha nesse capítulo de Paulo. Primeiro, nós precisamos entender a realidade da igreja de Corinto. Mas para entendermos a igreja de Corinto, precisamos entender a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Havia um trânsito muito grande de homens, questão mercadológica, questão das grandes navegações. Então, o comércio era muito forte, a prostituição muito forte. Era uma cidade realmente importante para toda aquela região. E aí, a igreja de Corinto se estabelece ali. E como toda igreja, nasce no mundo, mediante a conversão das pessoas. Só que uma vez que a nossa vida foi entregue a Cristo, nós mudamos o rumo, nós mudamos o propósito, nós mudamos a direção. É impossível continuarmos com os velhos hábitos, com a velha rotina, com a velha proposta. Quando nós nos voltamos para Cristo, algo tem que acontecer em nós. Há uma mudança que é gerada em nosso espírito, e essa mudança passa pela nossa alma, passa pela nossa carne, porque a nossa vida muda. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, porque a conversão ela é processual, a conversão ela é contínua, a conversão ela é no dia a dia. Todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguirmos Jesus. Nós não vivemos da conversão de outrora.
Nós não vivemos da conversão que há tantos anos atrás tomamos, mas a conversão ela é diária. Todos os dias nós precisamos converter para a oração, precisamos converter para a leitura bíblica, precisamos converter para o jejum, precisamos converter para onde que o mundo está indo, para onde que as pessoas estão indo, para onde a ideologia desse mundo está indo. Eu estou na contramão. Todos estão vindo, mas eu estou indo. Eu não sei você se já foi num show, numa casa de espetáculo com uma grande multidão, né? Que saudade disso, né, gente? Que saudade de licença, um pisando no outro, aquela coisa toda. E quando você está na contramão, é muito difícil. Todos estão chegando, mas você está saindo. É muito difícil você andar na contramão. É muito difícil você ir contra aquilo que as pessoas defendem, acreditam e falam. E nós estamos diante de um sério problema aqui da igreja de Corinto. Qual era a situação da igreja de Corinto? O apóstolo Paulo diz: um homem estava tendo relações com a mulher de seu pai. Obviamente não era sua mãe. Nós não sabemos se o pai desse jovem era viúvo ou divorciado. O mais provável é que fosse viúvo. Nós não sabemos se o pai estava vivo ou não. Muito provável que estivesse vivo. Mas o que nós sabemos é que aquele jovem não respeitou a figura do pai. No versículo 1, Paulo diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade tal que nem entre os pagãos ocorre. Olha o que Paulo está falando, olha o que Paulo está dizendo para eles. Em outras palavras, eu não canso de ouvir, eu recebo mensagem no WhatsApp, o pessoal está me ligando, está me falando que está tendo muita imoralidade, promiscuidade, entre coisas terríveis que nem mesmo aqueles que dizem não servir a Deus, está acontecendo aí. Nem mesmo entre os pagãos, nem mesmo entre aqueles que não reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas, tem o que tem no meio de vocês. Imoralidade tal, a ponto de alguém possuir a mulher de seu pai. Que tristeza, queridos. Que tristeza. Todos nós temos uma luta diária contra a nossa carne. Todos nós temos desejos que precisamos trabalhar com eles diariamente. Não pensem em vocês solteiros, não, quando eu casar eu ficarei bem. Não, o pecado sempre vai te pedir aquilo que você não pode dar a ele. Você está solteiro, ele quer sexo. Você está casado, ele quer adultério. O pecado sempre nos pede algo a mais. Os nossos desejos são libidinosos, nossas vontades são promíscuas. Por isso que não adianta nós querermos viver embasados naquilo que estamos com vontade, naquilo que temos desejo, naquilo que estamos ansiosos para realizar. Não, pastor, mas hoje em dia está mais difícil do que antigamente. Não está, meu irmão. O pecado, desde que entrou no mundo, provoca esse tipo de situação. Sempre. Quando você lê o livro de Gênesis, quando você vai ler no Antigo Testamento, como nós estamos lendo atualmente no livro de 1 Reis, nós vamos vendo situações como vemos hoje em dia. A única diferença é que hoje está muito claro, a informação ela é muito rápida, a velocidade daquilo que acontece é feito e é falado com uma rapidez muito grande. Mas o pecado é pecado. E o primeiro puxão de orelha de Paulo para nós, de acordo com 1 Coríntios 5, é sobre a imoralidade. Isso é uma luta constante, principalmente entre nós homens. Precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que está enchendo o nosso celular. Eu te pergunto nessa noite, o que está na sua galeria dos apagados? O que você está recebendo? Eu te pergunto nessa noite, os grupos que você participa, são grupos que Jesus entraria com você? Pensa comigo. Imoralidade, gente. Deixa eu falar algo para vocês. Isso é uma coisa que nós não podemos alimentar.
Isso é um gigante adormecido dentro de nós. Isso é algo que nós não podemos alimentar. Mas tem muito crente tratando o demônio da imoralidade como se fosse um bicho de estimação. Não dá muita vazão a ele, mas vai alimentando de forma regrada. Mas todos os dias o alimenta com alguma coisa. Cuidado com a imoralidade. Cuidado com as brechas que você abre. Cuidado com os caminhos que você tem acessado. Os sites, suas redes sociais. Eu disse isso numa live há 3 semanas, eu preciso dizer aqui nessa noite. Homem comprometido não curte foto de menina. Você é casado, está namorando, você não deve curtir foto de menina. Não se curte foto de mulher e vice-versa. Está lá. Gente, de vez em quando eu estou passando no Instagram, eu vejo irmão curtindo foto de menina, eu fico impressionado. Como que pode? Não pode. Porque o ato começa com o pensamento. Eu penso, gera um sentimento, gera uma ação. Cuidado com aquilo que você tem dado vazão. Cuidado com aquilo que você tem admitido. Aquilo que você tem permitido. Escute algo. Nós podemos enganar todos à nossa volta. Mas nós não enganamos Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa no recôndito do nosso tabernáculo. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele sabe o que nós fazemos e o que nós fizemos no verão passado. A Bíblia diz em Gálatas: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Eu te pergunto, como está o seu nível de moral? Você é um imoral, um amoral ou alguém? Eu não vou falar moral não, porque o termo moral também é tão assim, um moralista, né? Mas você é alguém consciente do chamado de Deus para a sua vida? Você tem feito como Paulo: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Queridos, é batalha. Tem gente que acha que a maior batalha é contra demônios, batalha espiritual, os demônios que querem destruir tudo. Não, a maior batalha está aqui, ó. Maior batalha, pensamentos, desejos, vontades. O que você está fazendo com aquilo que você tem permitido entrar na sua mente? E o que entra aqui? Tudo aquilo que você acessa através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu tato, do seu olfato. Cuidado com a promiscuidade, cuidado com o liberalismo, cuidado com está normal, está natural. Nós estamos diante de uma geração doente. A geração a geração mais angustiada, mais aflita, desesperada. Estava vendo hoje uma pregação e disse que uma das palavras, ou as palavras mais buscadas no Google nesse período de pandemia é como orar. Como orar, como rezar. Como buscar a Deus. Nós estamos diante de uma geração doente, ferida, angustiada. E eu te digo, o sexo é bom, é maravilhoso. Mas se o sexo for por sexo, na hora que passar, vem culpa, condenação, acusação. E não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Vem morte. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Cuidado com os seus desejos. Não é porque você quer que você faz. Não é porque você está desejoso. Você tem que passar o seu desejo pelo filtro, primeiro da fé e da razão. Não existe uma ordem, fé ou razão no mesmo tempo. Passe o seu desejo pelo filtro. Exemplo, eu sou um homem casado. Muito bem casado, diga-se de passagem. Deus é bom. Se eu não policiar ou não vigiar, eu posso ter pensamentos de adultério. Se eu tenho um pensamento de adultério ou desejo, eu preciso o quê? Pensar. São 2 caminhos.
Eu quero me relacionar com aquela moça. Resultado, satisfação carnal. Mas não para por aí. Eu amo a minha mulher. Se eu faço isso, eu perco isso. E aí eu tenho que colocar na balança razão. O que vale mais? O que eu quero mais? Razão. Agora eu preciso trabalhar também no ponto de fé. Se eu faço isso, eu estou adulterando. Eu estou pecando. Eu estou maculando o meu matrimônio. Eu estou quebrando uma aliança. Eu estou abrindo brecha para uma ação maligna. Não, eu quero a minha esposa. Eu preciso caminhar aqui. Nós precisamos filtrar desejos, filtrar vontades. Mais uma vez, eu quero, não é sinônimo de eu posso. O que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você pode sair daqui, você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Mas eu lhe pergunto, convém? Quais são os resultados? Quais são as implicações que uma atitude sua provoca? Nós temos que pensar mais. Quantas pessoas são impulsivas? Ah, mas esse menino deve ter olhado a esposa do pai. Deve ter tido algum nível de flerte. Flertaram e acabaram na cama do próprio pai. Pensa comigo, gente. Que coisa angustiante. Que desastre. Nem os gentios faziam. Mas será se você também não está fazendo coisas que homens que não têm a coragem de levantar as mãos para os céus fazem? Será? Será se você também não tem feito coisas, atitudes erradas? Se Paulo mandasse um tweet para você, uma mensagem para você, na área da sexualidade hoje, eu te pergunto, o que teria nessa mensagem? Precisamos tomar cuidado com a imoralidade. Mas nesse texto há um segundo puxão de orelha. E aí esse puxão de orelha é para mim também, como pastor. Para todos nós. A tolerância ao pecado é pecado. Além de lutar contra a imoralidade, eu não posso achar que é natural conviver com alguém que pratica o pecado. Escute algo. Há uma grande diferença entre pecadores que vivem pecando e santos que lutam contra o pecado diariamente. Você não pode estar na opção A. Nós precisamos ser santos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que diariamente lutam contra as vontades e desejos carnais. Paulo está dizendo nesse capítulo que é um absurdo a igreja compactuar com o pecado desse jovem. Acompanhe comigo lá no versículo 2, olha o que Paulo diz. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar que não fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Paulo já estava indignado com o fato desse jovem possuir a esposa do seu pai. Mas ele fica tão indignado com a passividade da igreja de Corinto, que achou que era normal o pecado daquele jovem. Ou seja, todos sabiam e fingiam-se de surdos. Sabe por que Paulo está falando sobre isso? Porque um pouco de fermento contagia toda a massa. Aquilo vai entrando na nossa mente. Você que é crente há muito tempo e que já andou com pessoas do mundo sabe muito bem disso. No início não tem nada a ver, mas daqui a pouco aquilo sorrateiramente vai entrando na nossa mente e no nosso coração. Ah, não é bem daquele jeito que a Bíblia diz, não. Não, os pastores, eles são muito extremistas. Não é tudo isso que estão dizendo.
Não, dá para dar um jeitinho. O que tem? Todos fazem. Você não percebe, mas aquilo entra em seu coração. Você começa a achar que é normal, você começa a achar que é natural. Agora, é natural um mundano ser adúltero, sim ou não? Sim, é normal. É normal um mundano ser prostituto, sim ou não? Sim. É normal um mundano ser mentiroso, sim ou não? Sim. Agora eu te pergunto, é normal um cristão ser adulto, prostituto ou mentiroso? Não. John Wesley dizia, é mais fácil uma vaca voar do que um crente verdadeiro mentir. Amados, o maior problema é quando nós achamos que podemos servir a dois senhores. Só que o apóstolo João diz o quê? É impossível amar o mundo e amar a Deus. Ou nós amamos o mundo com as suas paixões e concupiscências, ou nós amamos a Deus. Jesus disse o quê? É impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Escute algo. Se você de fato foi alcançado pela graça de Cristo, você não pode querer dividir o seu coração entre Cristo e o mundo. Entre a palavra e a sua vontade. Entre a vontade de Deus e os seus desejos. Você precisa tomar uma decisão. A nossa luta ela é diária. Eu estou com 34 anos. Obrigado. Obrigado pelos elogios aí no seu subconsciente que você disse. Não dou mais do que 22. Obrigado. Mas com os meus 34 anos, 10 anos de casado. Glória. Parece que foi ontem, amor. Só parece. A luta é a mesma. A batalha é a mesma. Os desafios são os mesmos. Todo dia. É no trabalho, é em casa, é nos relacionamentos interpessoais, é naquilo que eu faço. Eu preciso exalar a glória de Deus, eu preciso exalar o bom perfume de Cristo, eu preciso me esforçar para santificar os ambientes que eu frequento, eu preciso levar Cristo para as pessoas, porque eu tomei a decisão de servir Jesus Cristo com toda a minha vida e de todo o meu coração. Nós não podemos compactuar com o pecado. Esse é o segundo puxão de orelha nesse texto. Não admita em sua vida um irmão que se diz irmão, mas vive na prática do pecado. Chame a atenção dele. Porque muitas vezes nós pastores não sabemos. E nós também não queremos que você venha nos contar. Se você sabe de algo, seja um homem de Deus na vida deste irmão. Seja uma mulher de Deus na vida dessa irmã, meu irmão, eu quero te dizer algo, isso é pecado. Você está na prostituição. Você está no adultério. E eu falo isso, irmãos, porque quando eu estava no seminário, eu tive um colega que chegou em mim e disse, Denner, eu saí do internato, porque eu estava doido. E ele marcava encontros com pessoas e ficava e curtia e botava o terror de madrugada. E durante a manhã estava tendo aula no seminário. Mas eu dizia para ele, você está pecando. Você está errado. Eu falava. Ele não me ouvia. Sabe o que aconteceu? Eu me afastei. Pastor, isso é falta de amor. Não, isso é bíblico. Está aqui. Se uma pessoa, sendo confrontada pela palavra, prefere a prática do pecado do que a palavra de Deus, você tem respaldo e embasamento bíblico para se afastar dessa pessoa. Porque senão ela vai te puxar para lá. Pode anotar, ela te puxa. Eu sou casado. Se eu começar a conviver com homens que vivem adulterando, que vivem prostituindo, que vivem contando experiências e mais experiências, isso vai entrar na minha mente, isso vai gerar desejos, isso vai acordar esse gigante que está dentro de mim.
Lá de Romanos 7, o mal que habita dentro de mim, a minha vontade carnal, os meus desejos que eu preciso todos os dias crucificá-los. Nós não podemos, não é porque, amados, escutem algo, sem hipocrisia e sem religiosidade. Não é que nós nos achamos os santarrões, mas o que Paulo está dizendo é que uma pessoa que insiste em viver na prática do pecado, ela vai influenciar, ela vai contaminar, ela vai exercer tristeza na vida dos outros, até o ponto de contaminar o meio que ela está inserida. Simples. Coloque alguém com Covid aqui nesse lugar. Coloque. Ela vai passar, ela vai encostar na cadeira, ela vai ao bebedouro, passa ali, encosta aqui, vai entregar o dízimo, às vezes encosta no gasofilácio. O outro passou, pegou, que passa para o outro, que passa para o outro. Basta um. Não se associe com quem se diz que é irmão, mas não toma a decisão de lutar contra o pecado. Existe uma grande diferença entre estar na luta, pelejando, pecar e falar assim, olha, fraquejei. O que foi, filho? Aguentei não, fiz isso, isso e isso. Mas eu estou lutando, me ajude, ore comigo, me dê força. Me ajude num propósito. Vamos embora, filho. Eu também estou assim, estou na luta. Do que aquele, e aí, beleza? Peguei 3 ali, peguei 4 a colar, estou de boa. Não, Deus me perdoa. Irmão, nós temos que entregar esse sujeito para Satanás. Precisamos entregá-lo. E estudando esse texto eu achei algo incrível, eu já estou partindo para a conclusão. Deus pode usar Satanás para santificar seus filhos. Escute isso. Deus pode usar Satanás para santificar seus filhos. Nos versos 2, 7, 13, Paulo diz que ele deveria ser removido dentro da igreja. Ele diz, expulsem esse perverso do meio de vocês. Mas lá no verso 3 e 5 ele diz, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. E aí ele começa a falar que era para expulsá-lo, porque não havia arrependimento. Não havia um desejo verdadeiro em se converter, em mostrar frutos dignos de arrependimento. Mas não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre entregar alguém para Satanás. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,20, diz, entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Mas tem um exemplo que é fantástico, que é o exemplo de Jó. Em Jó capítulo 2, versículo 6 diz, e o Senhor disse a Satanás, pois bem, eu o entrego em suas mãos, apenas poupe a vida dele. E o próximo versículo diz, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E qual foi o resultado de tudo isso? Em Jó 42, nos versos 5 e 6 diz, Jó disse, agora os meus olhos te veem, ó Senhor. Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu quero te dizer algo. Eu creio que Deus nos escolheu para Ele. Eu creio que Deus nos elegeu como filhos. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu creio. Eu creio que Ele nos deu a salvação pela graça mediante a fé. Eu creio que nós fomos salvos para boas obras. E eu creio que Deus também corrige. Hebreus 12, 5, 6. O pai que ama o seu filho, ele o disciplina. Satanás, ele pode ser também um servo de Deus para lapidar
corrigir e direcionar alguém pelas atitudes falhas. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com a sua postura. Cuidado com a sua conversão. Cuidado com aquilo que você tem feito com a graça de Deus em sua vida. Olha o que Paulo disse. Peraí. Olha só, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse versículo corrobora o que eu acabei de dizer. Paulo disse: vamos salvar o espírito, mas a carne pode ser destruída. Toda ação tem uma reação. A nossa semeadura produz uma colheita. O que você tem admitido em sua vida? O que você tem escolhido, tem aprovado, que Deus já reprovou? O que você tem admitido como novo normal, porque está em voga o novo normal. O novo normal pode ser aqui na China, mas não vai ser no céu. O novo normal diz que é normal qualquer relação sexual, mas não é normal no céu. O novo normal diz que tudo é lícito, mas não é lícito no céu. O novo normal é defendido com unhas e dentes pelas mais diversas ideias que tem aí na internet, mas já foi reprovado pelo céu e pela palavra de Deus. Não admita, não permita, não tolere aquilo que Deus rejeitou. Nós lemos essa semana na nossa leitura bíblica, lá no último, se eu não me engano, capítulo de 2 Samuel, que Davi ficou tão envaidecido com o seu reino, que ele mandou fazer um censo para contar o número de homens que ele tinha disponível para proteger a nação. E Deus havia dito: não faça. Davi peitou Deus e fez. Pois bem, Deus disse para ele: eu vou trazer 3 desgraças, porque você me desobedeceu. Escolha uma. Ele escolheu uma das desgraças que era, se eu não me engano, esse foi de domingo, ou segunda, que era a morte de tantos 1000 homens. E assim aconteceu. Nós temos 3 puxões de orelha que eu partilhei com vocês esse capítulo. E um para nós pastores, viu, pastor Leandro? Que Paulo puxa a nossa orelha para a disciplina. E é um desafio para nós pastores. Disciplinar. Corrigir. Trazer para perto. E falar, como Paulo dizia para a igreja: vocês são carnais. Você é carnal. Você precisa mudar. Você precisa converter. Primeiro puxão de orelha: não admita a imoralidade na sua vida. Vigie. Eu não estou aqui me propondo a dizer para vocês que eu sou 100% sem vontade nenhuma, mas eu disse o tempo todo que temos desejos e vontades. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com os nossos desejos e vontades. Segundo puxão de orelha: não compactue com o pecado do seu irmão. O pecado para o mundo é normal. O pecado para um homem de Deus e uma mulher de Deus é anormal. Lembre-se, aquilo que muito é dado, muito será cobrado. Eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês que sexo antes do casamento continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Que relação homossexual é pecado. É pecado. Eu continuo dizendo para vocês que casa, descasa é pecado. O mundo pode achar que é natural uma moça engravidar e ter um filho. É pecado. É pecado. Mas eu estou aqui dizendo para você: venha
como você está. Mas a partir do momento que você chega, aí nós começamos a andar lado a lado, lutando todos os dias contra nossas vontades, contra nossos desejos e ajudando uns aos outros. Agora, eu não vou apontar o dedo para o Carlos, eu não vou apontar o dedo para o Mateus. Nós não vamos ficar fiscalizando ninguém, isso não é o nosso propósito como igreja. Nós vamos ajudar uns aos outros. Ajudar, direcionar, fortalecer, corrigir, mas não me proponho a fiscalizar a vida de ninguém. Porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E cada um responderá por suas ações, por aquilo que fez, por aquilo que não fez. Feche os teus olhos. Pense agora na sua vida. Na moral, pense aí como que você está, meu irmão. Pense agora. Pense que alguém, hipoteticamente, que te conhece, contou tudo para Paulo, que você tem feito. E Paulo resolve mandar uma mensagem no seu WhatsApp. O que você acha que teria nessa mensagem de Paulo para você? Será se Paulo diria que iria te entregar para Satanás também? Será se Paulo iria cobrar de você uma postura mais ordeira, mais correta, mais digna? Será se Paulo ia dizer para você, filho, tudo bem, é assim mesmo, permaneça, continue. Quando pecar, lembra lá daquilo que o apóstolo João escreveu. Se confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Continue assim. Nós somos pecadores mesmos, mas somos pecadores chamados ao arrependimento, à santificação, ao dia a dia santificado. Vai ter dia que a gente vai pecar mesmo. Vai ter dia que a gente vai fazer bobagem, vai falar bobagem, vai meter os pés pelas mãos, vai vacilar. Vai ter dia no namoro que vai pecar mesmo, que a mão vai escorregar, vai dar um vacilo feio. Mas eu disse que vai ter dia. Não é uma naturalidade, não é uma normalidade. Vai ter dia que você vai escorregar, vai ter dia que você vai vacilar. E para esse dia, tem Mateus 6,6 para você. Feche para o teu quarto, entre para o teu quarto e fechada a porta, ore ao teu pai que te vê em secreto, conte para ele, se arrependa, confesse o seu pecado. Mas não insista na prática do pecado. Não pense que o novo normal também é o novo normal no céu. Não admita como natural aquilo que o céu já rejeitou. Não permita algo que Deus já disse que não. Esse foi o pecado de Israel. Foi por isso que o reino de Davi foi dividido. Por isso que o reino de Israel caiu por terra. Por isso que o Deus que conduziu Israel desde o Egito até a terra prometida, desamparou aquele povo. Porque se associou com o mundo. Admitiu aquilo que os povos pagãos faziam. Não é porque todos estão fazendo, todos estão falando, todos estão ouvindo, todos estão dançando, que você também fará, dançará, ouvirá, retuitará. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E como igreja de João Pinheiro, nós te pedimos perdão nessa noite. Nós te pedimos perdão pela nossa imoralidade.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós estamos achando que é normal. Perdoa-nos pelas vezes que estamos admitindo a imoralidade como algo normal em nossas vidas. Não é normal. Perdoa-nos pelas vezes que somos tomados pela vaidade, temos um coração ensoberbecido e começamos a comparar-nos com as pessoas do mundo. Ou mais, quando olhamos aqueles que estão na prática do pecado e no nosso meio, aquilo nos influencia. Perdoa-nos por tirarmos os olhos do Senhor. Perdoa-nos pelo julgamento que nós fazemos. Perdoa-nos, Deus, pela permissividade, pelo negacionismo dos princípios do Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que nós estamos negociando os princípios do reino. Princípios são imutáveis, Pai. Perdoa-nos nesta noite. Coloque suas mãos sobre a sua mente. Diga comigo: Senhor Jesus, purifica os meus pensamentos. Me perdoa pelas vezes que eu falhei, pensei, desejei, compactuei e trouxe para a minha mente a imoralidade do mundo. Santifica-me, lava-me. Eu quero que você agora, com os olhos fechados, com os lábios cerrados também, só você e Deus, nos seus pensamentos, peça perdão agora pela pornografia. Peça perdão agora pelas janelas pornográficas que você abriu na sua vida. Porque são essas janelas que te levará aos desejos e que poderão acionar atitudes na sua vida. Perdoa-nos, Senhor. Nós não queremos ser uma geração pornográfica e imoral. Ajuda-nos a vencermos, ó Deus, os desejos libidinosos, carnais. Ajuda-nos, Deus, a resistirmos bravamente às vontades da nossa carne. A carne de fato é fraca, mas a Tua palavra nos garante que o nosso espírito está pronto. Eu oro agora por enrijecimento do espírito de cada um aqui. Fortalecimento, coragem. Coragem para vencer os obstáculos da alma. Você precisa dizer à sua alma: alma, esteja cativa ao Senhor Jesus. Aquieta-te. Eu não admito suas vontades e desejos, mas em espírito eu digo não. Eu quebro essas ligações, eu quebro essas pontes, eu quebro essas correntes. Santifica, Jesus. Santifica os pensamentos, santifica os sentimentos, santifica cada coração aqui nesta noite. Aqueles que estão no turbilhão de desejos, vontades e hormônios. Espírito Santo, derrama a tua paz. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Derrama a tua paz em cada coração. Traga firmeza, traga uma postura adequada. Homens sendo homens, com postura de homem, com atitude de homem, com coragem de homem. Mulheres sendo mulheres, corretas, abençoadas, cheias do teu Espírito. Eu oro agora, ó Deus, para que nós não sejamos o joio. Que nós não sejamos joio. Que nós não sejamos uma mentira de Satanás no meio da tua igreja. Mas que de fato sejamos os eleitos do Senhor. Sejamos homens e mulheres que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Levanta-nos como homens e mulheres inconformados com este mundo, que erram, mas voltam para o caminho, se reajustam, se reorganizam, se arrependem, lutam contra o pecado, insistem no caminho da cruz, matam o velho homem diariamente, crucificam-o diariamente,
e caminham na ótica do Espírito. E por fim, Senhor, eu te peço que nós não cheguemos ao ponto de sermos entregues a Satanás para que o nosso espírito seja salvo. Nós não queremos viver uma vida desgraçada nesse mundo. Nós não queremos passar pelo que Jó passou. Tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de nós. Que possamos aprender com os erros dos outros. Que possamos crescer. Que possamos amadurecer. E que possamos viver de acordo com os princípios e com a tua vontade. Eu oro a ti, ó Deus, para que a tua igreja em João Pinheiro, em nossa comunidade cristã Transformados, seja uma igreja pecadora como de fato nós somos, mas uma igreja que diariamente luta contra o pecado, que não admite um novo normal, que não tolera aquilo que o Senhor não admite. Uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que vive o Evangelho, as boas novas de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia. E agora? Vamos. Lembrando amanhã, hein? Culto, às 9, 10h30, CCT Kids, 18 horas, GDzão, 19 horas. Culto de celebração, com o pastor Leandro. Que é isso, hein? Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Jesus. Nos dê um restante de sábado abençoado. Acampa os anjos do Senhor ao nosso redor. Livra-nos do mal. Livra-nos das ciladas. Livra-nos das tocaias de Satanás. Guarda-nos. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Resplandeça a tua glória sobre a nossa casa, sobre nossas vidas. Abençoa o nosso domingo, que seja um domingo abençoado. Um domingo cheio de Deus. Um domingo de refrigério, de renovo, de descanso. Um domingo de paz. E que nós tenhamos uma semana super, hiper, mega, abençoada, santificada, iluminada, evangelística, cheia do teu poder, cheia da tua unção, cheia da tua graça e da tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê um abraço em você mesmo, vá em paz, que Deus te abençoe e até amanhã.